Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao canal Mundo Milagre. Eu sou a Camila Milagre e esse é o meu vlog de estudos, de leitura do livro Um Curso em Milagres. Eu sei que é muito milagre junto, não é pegadinha, mas hoje nós vamos continuar o capítulo 2, de onde nós paramos, no item 3, o altar de Deus. E espero que possa ser uma reflexão para cada um de nós muito proveitosa. Vamos lá? Então, no capítulo 2, item 3, o altar de Deus. A expiação só pode ser aceita dentro de ti através da liberação da luz interior. Desde a separação, as defesas têm sido usadas quase que inteiramente para defender contra a expiação e assim manter a separação. Isso é geralmente visto como uma necessidade de proteger o corpo. As muitas fantasias corporais nas quais a mente se engaja surgem da crença distorcida, segundo a qual o corpo pode ser usado como um meio para se atingir a expiação. Aqui, expiação entre aspas. Perceber o corpo como um templo é só um primeiro passo na correção dessa distorção, porque altera apenas a parte dela. Ela, de fato, reconhece que a expiação em termos físicos é impossível. O próximo passo, todavia, é reconhecer que um templo não é absolutamente uma estrutura. Sua verdadeira santidade está no altar interior, em torno do qual é construída a estrutura. A ênfase em belas estruturas é um sinal do medo da expiação e uma recusa em alcançar o altar propriamente dito. A beleza real do templo não pode ser vista com o olho físico. A vista espiritual, por outro lado, não pode absolutamente ver a estrutura porque é visão perfeita. Pode, todavia, ver o altar com clareza perfeita. Para a efetividade perfeita, o lugar da expiação é o centro do altar interior, onde ela desfaz a separação e restaura a integridade da mente. Antes da separação, a mente era invulnerável ao medo, porque o medo não existia. Tanto a separação quanto o medo são criações equivocadas, que têm que ser desfeitas para a restauração do templo e para que o altar se abra com o fim de receber a expiação. Isso cura a separação, colocando dentro de ti a única defesa efetiva contra todos os pensamentos de separação e fazendo com que sejas perfeitamente invulnerável. Me chama a atenção quantas vezes a palavra perfeita foi dita. Perfeita, perfeitamente. Você é perfeito. Atividade, efetividade perfeita. Visão perfeita. O que isso quer dizer para cada um de nós? Como isso toca cada um de nós? O que você acha sobre perfeição? Existe? Não existe? É possível? É feito assim, perfeito, e a gente corrompe e coloca isso como um lugar impossível? São reflexões para nós. Continuando no texto. A aceitação da expiação por todas as pessoas é só uma questão de tempo. Isso pode parecer que contradiz o livre-arbítrio devido à inevitabilidade da decisão final, mas não é assim. Tu podes contemporizar e és capaz de enorme procrastinação, mas não podes desviar-te inteiramente do que o teu Criador, que fixa os limites da tua capacidade de criar de forma equivocada. Ou seja, peraí, você não vai conseguir errar tanto, você não vai conseguir se equivocar tanto. Continuando o texto. Uma vontade aprisionada engendra uma situação que, levada aos extremos, vem a ser totalmente intolerável. A tolerância à dor pode ser alta, mas não é sem limites. Eventualmente, todos começam a reconhecer, embora de forma tênue, que tem que existir um caminho melhor. Na medida em que esse reconhecimento venha a ser estabelecido de forma mais firme, venha a ser um ponto de mutação. Isso, em última instância, desperta outra vez a visão espiritual, enfraquecendo simultaneamente o investimento na vista física. O investimento alternado nos dois níveis de percepção
É usualmente experimentado como um conflito que pode vir a ser muito agudo, mas o resultado é tão certo quanto Deus. Literalmente, a visão espiritual não pode ver o erro e meramente olha, procurando a expiação. Dissolvem-se todas as soluções que os olhos físicos buscam. A visão espiritual olha para dentro e reconhece imediatamente que o altar foi profanado e necessita ser reparado e protegido. Perfeitamente ciente da defesa certa, passa por cima de todas as outras, olhando além do erro para a verdade. Em função da força dessa visão, ela traz a mente para o seu serviço. Isso restabelece o poder da mente e faz com que ela seja cada vez mais incapaz de tolerar o adiamento, reconhecendo que só adiciona dor desnecessária. Como resultado, a mente vem a ser cada vez mais sensível ao que antes teria considerado como intrusões muito pequenas de desconforto. Você está nesse estágio em que você sabe que tudo pode melhorar, mas que você ainda está vivenciando coisas que você sabe que não precisaria mais. Então, qual é a origem disso, né? A frase que ele usa aqui atrás é uma coisa que fica totalmente intolerável. Aí ele fala que a tolerância à dor pode ser alta, mas não sem limite, né? Chega uma hora que você fala, chega, eu não aguento mais isso, tem que ter uma solução para isso, tem que ter um jeito mais fácil de fazer isso, tem que ter um jeito melhor de fazer isso, tem que ter um jeito mais sustentável de fazer isso, né? Deve haver algo que simplifique isso. E aí é esse limite que você fala, chega de dor, chega disso, né? Tem que ter uma solução. Então, até para isso, o Criador fixa limites, né? Como ele diz no texto. Tem limite para sua loucura de ficar na mente, de ficar na dor, de ficar no medo, né? Continuando no texto. As crianças de Deus têm direito ao consolo perfeito, que vem da confiança perfeita. Enquanto não conseguirem isso, desperdiciam a si mesmas e aos seus poderes criativos verdadeiros em tentativas inúteis de se fazerem mais confortáveis através de meios impróprios. Mas os meios reais já foram providos e não envolvem, em absoluto, nenhum esforço da parte delas. A expiação é a única dádiva que é digna de ser oferecida no altar de Deus, devido ao valor próprio do altar. Ele foi criado, perfeito e é inteiramente digno de receber a perfeição. Deus e suas criações são completamente dependentes entre si. Ele depende delas porque as criou perfeitas. Ele lhe deu a sua paz, de modo que não pudessem ser abaladas nem pudessem ser enganadas. Sempre que sentes medo, estás enganado e a tua mente não pode servir ao Espírito Santo. Isso te deixa faminto, negando-te o pão de cada dia. Deus é solitário sem os seus filhos, e eles são solitários sem Ele, Deus. Eles têm que aprender a olhar para o mundo como um meio de curar a separação. A expiação é a garantia de que, em última instância, terão sucesso. Essa expiação que ele fala aqui, exceto a que eu citei entre aspas, é uma expiação com letra maiúscula, tá, no texto. Algo que parece pontuado como tão sagrado quanto Deus, né? Quanto essa perfeição que é tão citada, foi tão citada nesse parágrafo. Eu não vou parar aqui para contar, né? Parágrafo não, nesse item. Eu não vou parar aqui para contar em quantas vezes a palavra perfeição, perfeitamente foram ditas, mas de novo, o que isso significa para você, o que isso quer dizer para você pessoalmente, e o que isso quer dizer para mim pessoalmente também. Que colocações de perfeição a gente tem que impedem a gente de ver essa perfeição? Vamos passar então para o segundo item, ler mais um pouquinho, que é a cura como liberação do medo, ainda no capítulo 2, item 4. Nossa ênfase está agora na cura. O milagre é o meio. A expiação é o princípio e a cura é o resultado.
Falar de um milagre de cura, entre aspas, é combinar duas ordens de realidade de maneira imprópria. A cura não é um milagre. A expiação, ou o milagre final, é um remédio. É um remédio, qualquer tipo de cura é um resultado. Então, voltando, a cura não é um milagre. A expiação, ou o milagre final, é um remédio e qualquer tipo de cura é um resultado. O tipo de erro ao qual é aplicado a expiação é irrelevante. Ou seja, para qualquer coisa que você acha que estava errado e que precisa expiar, não naquele sentido que muitas religiões puseram, de pagar com dor, de sofrimento, mas no sentido de liberar, deixar ir. Nesse sentido que esse livro traz para nós. Ele diz: o tipo de erro ao qual é aplicada a expiação é irrelevante. Toda cura é essencialmente liberação do medo. Para empreender isso, tu não podes estar amedrontado. Não compreendes a cura devido ao teu próprio medo. Um passo importante no plano da expiação é desfazer o erro em todos os níveis. A doença ou a mentalidade que não está certa é um resultado da confusão de níveis porque sempre acarreta a crença em que o que está fora de lugar em um nível pode afetar de maneira diversa um outro. Nós nos referimos aos milagres como meio de corrigir a confusão de níveis, pois todos os equívocos têm que ser corrigidos no nível em que ocorrem. Só a mente é capaz de errar. O corpo pode agir de forma errada apenas quando está respondendo a um pensamento equivocado. O corpo não pode criar, e a crença em que possa, um erro fundamental, produz todos os sintomas físicos. A enfermidade física representa uma crença na mágica. Toda distorção que deu origem à mágica baseia-se na crença segundo a qual existe uma capacidade criativa na matéria que a mente não pode controlar. Esse erro pode tomar duas formas. Pode-se acreditar que a mente pode criar de forma equivocada no corpo, ou que o corpo pode criar de forma equivocada na mente. Quando fica compreendido que a mente é o único nível de criação, não pode criar além de si mesma, nenhum desses dois tipos de confusão precisa ocorrer. Só a mente pode criar porque o espírito já foi criado, e o corpo é um instrumento de aprendizado para a mente. Os instrumentos de aprendizado não são lições em si mesmos. Seu propósito é meramente facilitar o aprendizado. O pior que um uso faltoso de um instrumento de aprendizado pode fazer é falhar em facilitar o aprendizado. Ele não tem nenhum poder em si mesmo para introduzir erros fatuais de aprendizado. O corpo, se compreendido de forma adequada, compartilha da invulnerabilidade da expiação no que se refere às defesas de dois gumes. Isso não se dá porque o corpo seja um milagre, mas porque não está inerentemente aberto à interpretação equivocada. O corpo é meramente parte da tua experiência no mundo físico. As capacidades do corpo podem ser, e com frequência são, supervalorizadas. Todavia, é quase impossível negar a sua existência nesse mundo. Aquelas que o fazem estão engajando-se em uma forma de negação particularmente indigna. Aqui o termo indigna, entre aspas, subentende apenas que não é necessário proteger a mente negando que não é mental. Se alguém nega esse aspecto desafortunado do poder da mente, esse alguém está também negando o próprio poder. Interessante, né? Nada é descartado, nada é vilanizado, nem mesmo a mente. Isso, particularmente, me traz um certo alívio, porque muitas vezes eu ouvi dizer sobre a mente que a mente deve ser descartada. E será que é assim? Se a mente deve ser descartada, então ela não faz parte da consciência, ela não pode ser incluída, ela não pode ser vista, ela não pode ser questionada. Continuando no texto. Todos os meios materiais que aceitas como remédios para enfermidades corporais são reafirmações de princípios mágicos. Esse é o primeiro passo para se acreditar que o corpo faz as suas próprias enfermidades.
O segundo passo equivocado é tentar curá-lo através de agentes não criativos. Contudo, não decorre daí que o uso de tais agentes com propósitos corretivos seja mau. Às vezes, a enfermidade tem um controle que é suficientemente forte sobre a mente para tornar a pessoa temporariamente inacessível à expiação. Nesse caso, pode ser sábio usar uma abordagem de transigência para com a mente e o corpo, no qual por algum tempo se acredita que a cura venha de alguma coisa de fora. Isso é assim porque a última coisa que pode ajudar aquele que tem a mente disposta ao que não é certo ou o doente é fazer algo que aumente o seu medo. Esses já estão em estado debilitado pelo medo. Se são prematuramente expostos a um milagre, podem ser precipitados ao pânico. É provável que isso ocorra quando a percepção invertida induziu a crença em que milagres são assustadores. Interessante, né? Isso me trouxe à tona um caso de uma pessoa que eu conheço que teve uma enfermidade e ela é muito religiosa e ela acredita no poder de um dos princípios, de um dos pilares da religião dela. Mas quando a enfermidade a assustou tremendamente, ela não hesitou em se submeter a uma quimioterapia, né? Mesmo dizendo, olha, mas esse pilar ajudou imensamente porque eu recebi essa fonte de energia por várias horas, vários dias, as pessoas se revezavam, mas ela não abriu mão da quimioterapia. Por quê? Né, tem essa relação aqui que esse texto traz, porque pode ser sábio usar uma abordagem de transigência para com a mente e o corpo, na qual por algum tempo se acredita que a cura venha de alguma coisa de fora, né? No caso dela, a quimioterapia. E concluindo, isso é assim porque a última coisa que pode ajudar aquele que tem a mente disposta que não é certo ou doente é fazer algo que aumente o medo. Então, eu falei assim, bom, eu vou em todas as frentes para garantir, né? Porque aqui o medo tava tomando conta, o que é muito natural nessas situações. Voltando ao texto, acho que é o item final o parágrafo final desse item de liberação de medo. Continuando. O valor da expiação não está na maneira na qual ela é expressa. De fato, se é usada de forma verdadeira, inevitavelmente vai ser expressada do modo que for mais útil para quem recebe, seja ele qual for. Isso significa que o milagre, para atingir a sua plena eficiência, tem que ser expressado em uma linguagem que aquele que recebe possa compreender sem medo. Vou repetir essa frase. O valor da expiação não está na maneira na qual ela é expressa. De fato, se é usada de forma verdadeira, inevitavelmente vai ser expressada de modo que for mais útil para quem recebe, seja ele qual for. Isso significa que um milagre, para atingir a sua plena eficácia, tem que ser expressado em uma linguagem que aquele que recebe possa compreender sem medo. Isso não significa necessariamente que esse é o mais elevado nível de comunicação do qual ele é capaz. Significa, contudo, que é o nível mais alto de comunicação do que ele é capaz agora. Todo o objetivo do milagre é elevar o nível da comunicação e não descê-lo por aumentar o medo. E essas foram as reflexões de hoje. E que a gente pode olhar agora, que a gente percebe que está funcionando a partir do medo e que impede a nossa cura, né? Para chegar ao nosso grande ser. Então, todos esses lugares que a gente está funcionando a partir do medo, que não são reais, e todos esses lugares que a gente está criando coisas no corpo e acha que algo externo pode mudar isso, sendo que na verdade está tudo aqui no nosso poder criativo. Vamos destruir e descriar tudo isso agora e ver que outras consciências chegam para nós? Então, por hoje é isso. Espero que todos vocês possam se beneficiar desses conteúdos assim como eu estou recebendo enormemente. Um grande abraço e até a próxima.